Olá! Hoje abordaremos o tema dos raios divinos. Em cada um dos florais podem manifestar-se de 1 a 4 raios divinos, sendo um considerado o principal, e é esse que está representado nas cartas do tarô pela cor do japamala. A associação dos raios aos chakras foi feita pela Neide Margonari com base nas expressões qualidades da divindade suprema que cada um dos raios divinos estimula ou traz, como vimos no episódio anterior. Neide Margonari, apoiando-se nos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, em seu livro Os 12 Raios Divinos, nos mostra que eles são a primeira manifestação da divindade. A Grande Fraternidade Branca é integrada por seres divinos que atuam tanto na criação e evolução do nosso como de outros sistemas solares. A hierarquia divina cósmica é um conjunto de consciências que ultrapassaram a evolução na matéria. São seres onipresentes que se expressam através das energias dos raios, transmitindo os impulsos necessários à evolução dos mundos. Os arcanjos, anjos, Elohims, devas, seres cósmicos, auxiliares e mensageiros de Deus, desenvolvem um trabalho de aprimoramento de todo o universo, fazendo uma ligação entre espírito e matéria. Elohim, plural do hebraico Eloá, que significa Deus, é um dos nomes de Deus em hebraico. É um substantivo uniplural e se refere às chamas gêmeas da divindade, que por sua vez compõem o nós divino. Quando se faz referência especificamente a uma metade, seja masculina ou feminina, mantém-se o nome no plural, uma vez que se entende que uma metade de todo divino também é um ser andrógeno, o nós divino. Os 7 poderosos Elohim e suas contrapartidas femininas são os construtores da forma. Servindo diretamente aos Elohim estão os 4 seres dos elementos, as 4 forças cósmicas que detêm o domínio sobre os elementais, gnomos, salamandras, sílfides e ondina. Eles representam o poder do Pai, como o Criador, o raio azul. Os 7 arcanjos e seus complementos divinos, os grandes serafins, querubins e todas as hostes angélicas, que representam o amor de Deus na intensidade ígnea do Espírito Santo, são raio rosa. Os 7 Chohans dos raios, juntamente com todos os mestres ascensos e os filhos e filhas de Deus não ascensos, representam a sabedoria da lei do Logos, sob os auspícios do Filho, o raio dourado. Os mestres ascensionados foram pessoas como nós, que passaram por todas as experiências e provas da matéria. Eles aparecem na nossa história, nas grandes religiões da Terra, bem como nos bastidores das ordens iniciáticas, movimentos esotéricos e espiritualistas, escolas de sabedoria e de autoconhecimento do Oriente e do Ocidente. São a ponte entre as hierarquias espirituais mais elevadas e o plano da espiritualidade humana. Os Elohims, raio azul, os arcanjos, raio rosa, junto com os 7 Chohans e os mestres ascensos do raio dourado, formam a tríade em manifestação, trabalhando em equilíbrio para desacelerar as energias da Trindade. Os raios divinos são expressões criativas divinas e atuam sobre a evolução de todos os reinos da natureza. Eles têm a propriedade de compor toda a matéria manifestada, como também têm a propriedade de penetrar a matéria já existente, para estimulá-la à elevação de seu padrão vibratório,
transmutando-a. Na Bíblia, são chamados de espíritos diante do trono de Deus. No reino vegetal, atuam 3 dos raios, responsáveis pela vida, pela qualidade e pela aparência desse reino. O efeito conjunto desses 3 raios produz o perfume das flores, que são as que possuem o maior poder de concentração da força vital e são as partes mais evoluídas das plantas. Neide continua ensinando que o movimento das plantas e das flores em direção à luz nos revela a sua vocação para a evolução. E assim, através dos florais, os raios divinos nos induzem à busca da luz, nos impulsionam para a perfeição, levando-nos a sublimar a nossa alma humana, para poder liberar a nossa alma divina. E ela acrescenta que as essências florais farão nascer em nós a consciência crística. Segundo ela, os humanos estão sob a influência de 2 raios apenas. Um raio principal, o raio do eu superior, a nossa alma divina, formada pelos 8 corpos superiores, e um raio secundário, o raio da personalidade, nossa alma humana, formada pelos 4 corpos inferiores. Até bem pouco tempo, falava-se em 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores, que correspondia, por exemplo, às 7 notas musicais, às 7 cores do arco-íris, aos 7 chakras, aos 7 planetas e tantos outros 7. Com a evolução, podemos agora falar em 4 corpos inferiores e 8 corpos superiores, que podemos associar às notas musicais e seus tons e semitons, ou seja, as 7 teclas brancas e as 5 pretas, correspondente aos bemóis e sustenidos, que permite a execução de todas as sinfonias, a combinação de todas as cores. Neide nos ensina que as essências florais, através da drástica diluição, que é uma potencialização, desde a tintura matriz, solução estoque, até a solução de uso, transmutam os estados mentais e emocionais negativos criados por nós e que causam as enfermidades. Os raios divinos que atuam nas flores, por serem expressões qualidades perfeitas da divindade, têm o poder de expandir a nossa consciência, curar-nos e alinhar-nos com os propósitos mais sublimes da nossa alma. Os raios divinos que atuam nas flores, por serem expressões qualidades perfeitas da divindade, têm o poder de expandir a nossa consciência, curar-nos e alinhar-nos com os propósitos mais sublimes de nossa alma. A luz emanada do Criador se divide em 7 raios principais, e cada um deles possui virtudes e atributos específicos. No tarô dos florais de Saint-Germain, os 12 raios divinos estão representados na cor do Japanala e estão assim nomeados e sequenciados, do 1º ao 12º. Primeiro raio azul, 2º raio dourado, 3º raio rosa, 4º raio branco cristal, 5º raio verde, 6º raio rubi dourado, 7º raio violeta, 8º raio água marinha, 9º raio magenta, 10º raio dourado solar, 11º raio pêssego e 12º raio opalino. Os raios divinos podem apresentar-se em diferentes tonalidades e graduações. Os primeiros 7 raios correspondem a todas as atividades da vida e nos seres humanos temos que desenvolver para alcançarmos a maestria e domínio individual. Cada um desses raios são dirigidos por um extrasenso, um arcanjo e um Elohim, e são denominados raios da precipitação. Os outros 5 raios são denominados raios da unificação. No sistema dos florais de Saint-Germain, em cada floral,
atuam um ou mais raios, sendo uma ou mais tonalidade ou graduação, sendo que o primeiro dos raios descritos é o raio que atua com mais intensidade, e é esse raio que está representado na carta do tarô. Lembre-se que ao escolher os florais, deve-se pautar mais nos raios divinos, se os impulsos que estão gerando o desequilíbrio estão mais associados aos impulsos da alma, a intenção, e pautar mais nos chakras, se eles estão mais associados aos impulsos da personalidade, sentimentos e emoções. Para você que está vivendo o seu desenho humano e conscientizando-se dos 9 centros, pode adaptar as associações feitas pela Neide Margonari com relação aos raios, associando o 3º raio rosa ao centro G, o 11º raio pêssego ao centro do coração e o 8º raio água marinha ao centro esplênico. No livro do tarô dos florais de Saint-Germain, você pode encontrar mais informações sobre cada um dos raios e sobre os florais em que eles atuam. Nos vemos no próximo episódio. Tudo de bom para você.